Amém, amados irmãos e irmãs que nos acompanham aqui no nosso canal Obra na Amazônia. Bem-vindo a mais um vídeo do programa Livro na Minha Mão. E dessa vez nós estamos desfrutando do livro Chamados, Escolhidos e Fiéis, do nosso amado irmão Pedro Dong. E o vídeo de hoje vem trazer o capítulo 3, uma carta à igreja em Filadélfia. Mas antes, não se esquece de inscrever no nosso canal, tá bom? Se você ainda não é inscrito, ative as notificações para receber aí quando tiver novos vídeos, e também não deixa de curtir, de dar o like aqui nesse vídeo. E também compartilhe com seus amigos, com seus parentes, com seus irmãos em Cristo, para que essa palavra possa alcançar mais e mais pessoas na nossa imensa região amazônica. Lembrando aqui do Acre, do Amazonas, de Rondônia, de Roraima, ainda tem muita gente que precisa ser alcançada, muita gente que precisa ouvir as palavras de vida contidas aqui no nosso canal. E assim também possam ser edificadas, possam conhecer o Evangelho do Reino e até mesmo vir a reunir e viver a vida da igreja juntamente conosco. Então, nós queremos te encorajar a participar desse projeto junto conosco, tá bom? Jesus é o Senhor. Então vamos aqui para o vídeo, né? Capítulo 3 desse livro, Chamados, Escolhidos e Fiéis, fala, tem como tema uma carta à igreja em Filadélfia. E lá no capítulo 3 de Apocalipse, nós vamos ver essa porção que fala da igreja em Filadélfia. Mas é importante nós também percebermos, quem foi o autor da carta, do Apocalipse. Foi o apóstolo João. E qual foi o sentimento? Como é que foi que ele viu tudo isso? Nós vamos notar aqui, primeiro ele se achou um espírito no dia do Senhor. Ou seja, aqui nós vemos a importância de nós estarmos no Espírito e percebermos qual esfera nós fomos inseridos. Então, importante antes de entrar nessa questão da igreja em Filadélfia, o porquê da importância da igreja de Filadélfia para nós hoje nos tempos atuais, é importante também percebermos qual foi a esfera que o Senhor mostrou isso para João. Primeiramente, ele estava no Espírito. E se nós voltarmos um pouco antes, nós vamos perceber que o ministério em que nós estamos inseridos hoje é um ministério de espírito e vida. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, o versículo 6, Paulo fala aos Coríntios: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então hoje, esse ministério da nova aliança é o ministério que é exercido no Espírito. Não é através da minha capacidade, não é através do meu conhecimento, mas é através de eu exercitar o meu espírito. É somente no meu espírito que o Senhor vai falar e vai revelar essa palavra para mim. É somente no espírito, vivendo no espírito, que nós vamos ter a percepção daquilo que está no coração de Deus, de ver as coisas invisíveis se tornarem reais em nossa vida, de ver que Deus tem muito mais a nos dar, não nessa terra, mas no seu reino que está sendo preparado para nós. Ó Senhor Jesus! Por isso a importância, irmãos, de nós percebermos que nós fomos inseridos em um ministério de espírito e vida. E graças ao Senhor pelos escritos de João, porque exatamente nos escritos de João isso vem ficar mais claro para nós. Quando nós lemos ali o Evangelho de João, os capítulos 14, 15, 16 e 17, fica claro para nós o que é esse ministério a qual nós fomos inseridos. Ou seja, o Senhor mesmo falou ali aos apóstolos coisas que nós podemos dizer ali que são o âmago desse ministério, que mostram ali qual o objetivo disso tudo. E em termos bem resumidos, é nos introduzir no próprio Deus, nos introduzir no Pai, fazer com que nós possamos ter essa morada, essa habitação mútua entre Deus e o homem e Deus. Ó Senhor Jesus! Então, graças ao Senhor por essa revelação, irmãos. E a partir daí, nós vamos conseguir compreender melhor o que o Senhor mostrou para João, que veio a se tornar o livro de Apocalipse. Primeiramente, ele teve que ser achado em espírito. E então, ele passou a discorrer todas as revelações contidas nesse livro. No capítulo 1, os versículos 9 e 10 falam: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Olha só, irmãos, achei-me em espírito no dia do Senhor. E ouvi por detrás de mim
grande voz como de trombeta. Então, o Senhor falou a João, ele estava em espírito e pôde então compreender o falar do Senhor, pôde compreender então que era o próprio Senhor falando. No capítulo 1, versículo 1 de Apocalipse, fala: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Aqui nós também vemos algo. O Senhor vai sempre usar pessoas, sempre usar os seus escolhidos para falar aquilo que está no seu coração. Ou seja, Deus escolheu a João nesse momento aqui, revelou para ele, para que não ficasse somente para ele, mas então que ele pudesse falar aos demais. E graças ao Senhor, essa palavra chegou até nós hoje. E nós podemos ainda desfrutar e, muito mais isso, o Senhor está mostrando mais ainda, o Senhor está revelando mais ainda, porque o seu falar, ele não para no tempo. Embora nós estejamos inseridos nesse ministério, esse ministério é sempre novo, esse ministério é sempre vivo, sempre trazendo palavras de muita direção e com muita revelação, nos dando clareza, principalmente, de como nós devemos viver nos tempos atuais. Nós estamos vivendo tempos que nós consideramos tempos finais, nós estamos vendo que a volta do Senhor é iminente, e nós devemos saber como nos comportar, como viver nesse período. Por isso a importância dessa palavra profética. Por isso a importância de nós aprendermos a usar o nosso espírito, aprendermos a exercitar o nosso espírito, para que essas palavras, essa revelação, se torne cada vez mais clara na nossa vida. Não seja somente algo fora de nós, mas seja algo que venha a fazer parte da nossa vida, do nosso viver, isso seja realidade. Então, quando nós desfrutamos desse capítulo do livro, chamados, escolhidos, e fiéis, é importante nós notarmos essas questões que eu pontuei até aqui. E mais ainda, antes de falar da igreja de Filadélfia, é importante nós vermos, são 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nesse capítulo aqui, nós vamos percorrer aqui apenas essas 6 primeiras igrejas, até Filadélfia. Porque nós olharmos de um ângulo aqui como a história da igreja. Nós vamos ver que, na realidade, essas sete igrejas representam a história da igreja no tempo. Começando ali por Éfeso. Éfeso significa desejável. Embora o Senhor tenha elogiado para eles, falado que eles tinham perseverança, que eles sabiam reconhecer quem era apóstolo e quem não era, eles colocaram à prova essas pessoas, eles suportaram provas por causa do nome do Senhor, mas no versículo 4 de Apocalipse 2 o Senhor fala: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Mas o que nós podemos extrair disso aqui, olhando também para a história da igreja, é que chegou um determinado momento que deram mais atenção ao ensinamento, ao conhecimento, do que o amor em si, que é a essência da palavra. A essência da palavra é nos levar a praticar o amor. Ou seja, não é algo somente para ficar na palavra, mas é também para ficar nas obras e obras de amor. Lá em Atos, capítulo 7, o versículo 22, quando Estevão estava ali falando, diante do Sinédrio, ele fala assim: e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Ou seja, não era só a questão do conhecimento, mas também de obras. Então essa palavra, todo o conhecimento que nós temos obtido até aqui, deve nos levar também a ter obras de amor, porque essa é a essência da palavra. A essência da palavra é o amor, e o amor ele tem que ser manifesto, ele tem que ser visto. Então a situação aqui de Éfeso, nós vamos perceber essa situação aqui, notar determinado momento da história da igreja, ali já no final da vida de Paulo, quando ele fala que todos os da Ásia haviam abandonado, ou seja, abandonaram o falar profético, abandonaram o falar do apóstolo, passaram a agir por conta própria, ou seja, passando a depender somente de si, não tendo mais esse labor de amor, esse cuidado para com aquele que o gerou. E adiante nós vamos encontrar então a igreja de Esmirna, que daí já vem mostrar ali toda a tribulação em que a igreja caiu, toda a situação adversa que a igreja caiu. No versículo 9 do capítulo 2 de Apocalipse fala: conheço a tua tribulação
a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que têm de sofrer. Um período da igreja ali que ela passou por muita perseguição, perseguição severa. Perseguição severa onde muitos foram martirizados. Mas isso não fez com que a obra, o evangelho, parasse de ser pregado. Isso não fez com que as pessoas deixassem de crer no Senhor. Pelo contrário, o cristianismo se expandia e se expandia cada vez mais. Então, a partir daí, na história da igreja, nós vamos chegar em Pérgamo, que significa casamento. Então, a partir daí, houve um casamento. E nós vemos aqui um personagem chamado Balaão, que é interessante, né? Quando nós vemos lá no Antigo Testamento, né? Ele foi aquele profeta contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Mas Deus não permitiu ele amaldiçoar. Mas mesmo assim ele foi com a intenção de amaldiçoar. Ou seja, ele recebeu o pagamento e ele foi lá amaldiçoar. Não tendo sucesso dessa forma, ele então orientou a que fizesse uma mistura no meio do arraial do povo de Deus. Ou seja, introduziu ali mulheres, né, que seduziram os homens ali e causou uma tremenda confusão, né, muita fornicação, uma situação totalmente horrenda ali, para aquela, né, aquele momento que eles viveram ali. Ou seja, já era uma tática de Balaão ali fazer essa mistura com as coisas do mundo, com as coisas impuras. Né, e foi exatamente isso também que aconteceu aqui nesse momento da igreja, nessa etapa da igreja. Houve essa mistura. Ou seja, né, chegou a determinado momento que o imperador Constantino foi lá e declarou que o cristianismo era a religião oficial do Império Romano. Ou seja, todo cidadão romano passou a ser também um cristão. Ele não cria, ele nem sabia em si quem era Jesus, a sua obra, não sabia do Deus Criador, do único Deus, o Deus Santo, né? Mas mesmo assim ele passou a ser um cristão. Então, ou seja, houve uma mistura aí, né, em toda essa situação complicada que houve na história da igreja. E também ali, também houve a situação dos nicolaítas, ou seja, né, houve ali essa questão de hierarquia, né, começou a haver hierarquia na igreja, ou seja, outros, né, uns maiores que os outros, começou a haver uma diferenciação entre o bispo e o presbítero, e nós vemos na palavra que na realidade se trata da mesma pessoa, né, só que ali é uma função, né, o bispo supervisor, aquele que já tem determinada experiência e já consegue supervisionar as coisas, o presbítero é mais a questão da maturidade, ou seja, uma pessoa madura, ou seja, né, a pessoa madura que supervisiona a igreja, mas ali eles colocaram hierarquia, ou seja, hierarquizaram, né, ou seja, isso é chamado de a obra dos nicolaítas. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, Pedro já tinha advertido os irmãos da época, e a advertência para nós hoje também, 1 Pedro 5, versículo 2, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Ou seja, pastorear não por ganância, né, mas de boa vontade. E o versículo 3, olha só, nem como dominadores dos que vos foram confiados. Então a situação ali, quando nós vemos a questão dessa introdução ali, da mistura que Balaão colocou, e a hierarquia, ou seja, eles passaram a agir ali como dominadores daqueles que tinham sido confiados, ou seja, né, dominando mesmo, impondo regras, impondo questões que eles não podiam suportar. E nós vemos na história da igreja quanto, né, o cristianismo passou a oprimir as pessoas, né, passou a perseguir, a causar guerra, ou seja, totalmente diferente daquilo que eram as palavras que o Senhor tinha deixado. E lá em Tiatira, né, quando nós vamos à igreja em Tiatira, no versículo 18 de Apocalipse 2, a situação ela se consolida, porque ali, né, já entra Jezabel, ou seja, já entra a idolatria. Então, além de todas essas misturas que já tinham sido introduzidas ali em Pérgamo, quando chega em Tiatira, aí entra a idolatria. Então, a consolidação de toda a degradação da igreja, então, nessa época. Então, pela misericórdia do Senhor, determinado tempo, nós vemos ali, surge a igreja de Sardes, no capítulo 3, quando nós nos remetemos à história, nós vemos então ali uma aparente restauração, ou seja, o início, podemos dizer assim, né, mas não completo, né, que foi conhecido como a Reforma. Até mesmo hoje, né, os não católicos costumam chamar
né, de os protestantes, ou, né, aqueles que não, né, que fizeram parte de tudo isso aí, mesmo até hoje eles consideram, né, muitos dos evangélicos como protestantes. Mas a questão é que, chegando em Sardes, mesmo no capítulo, no final do versículo do capítulo 3, o Senhor fala: conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ó Senhor Jesus. Então, por mais que eles tenham buscado ali, né, nós vemos ali a história de Lutero, a história de Calvino, tudo que eles passaram, mesmo assim não foi algo completo. O Senhor falou ainda que estavam, né, nome de que vives, mas está morto. Né, fala que ali havia uma determinada, ou seja, não foi algo completo, resumindo. Então o Senhor depois, tempos depois, no século XIX, levanta um grupo de irmãos, né, que inclusive não gostava de ter o título, de ter posição, gostavam de ser chamados apenas de irmãos. Né, tanto que eles ficaram conhecidos pelos Irmãos Unidos, né, por serem chamados de Irmãos Unidos. E eles então passaram a elaborar na palavra com muita diligência e foram então restaurando essas verdades, foram vendo as verdades, né, foram trazendo essas verdades à tona, e é sobre esses fundamentos, sobre tudo isso que esses irmãos trabalharam no passado, que nós estamos hoje. Então ali é o surgimento então da igreja em Filadélfia na história. É por isso que nós dizemos que hoje nós somos a igreja em Filadélfia, porque nós estamos sobre essa base. Vocês veem que na questão de Sardes, ali da reforma, isso aí houve toda uma repercussão que nós vemos até hoje em termos, vemos na história, né, estudamos nos livros de história, isso aí. Ou seja, teve algo mais forte em termos de visibilidade. Mas quando se fala dos Irmãos Unidos, nesse período aí, né, do século XIX, que depois alcançou o irmão Atmani, então o irmão Witness Lee, chegou o irmão Dong, essa palavra chegou até nós hoje aqui, né, nós já não vemos esse barulho todo. Mas não é que nós estamos procurando essa glória, não é que nós estamos buscando essa visibilidade. Não. Se nós vamos ver a característica da igreja, uma das características da igreja de Filadélfia está lá no versículo 8 do capítulo 3 de Apocalipse. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha só, irmãos. Tens pouca força. Nós podemos dizer hoje que nós somos esses. Temos pouca força. Nós não estamos aqui preocupados, né, em buscar um poder humano aqui, em buscar a capacidade humana para que possamos ser conduzidos e possamos conduzir até mesmo a obra de Deus. Não, nós somos esses que percebemos que quem faz a obra é o Espírito, como falei lá no início. Por isso a importância de nós percebermos que é o ministério da nova aliança, que é o ministério do Espírito. Não é segundo a minha capacidade, mas é segundo o Espírito faz. Se nós formos ver na própria história de Paulo, do apóstolo Paulo, o quanto ele sofreu, o quanto ele foi perseguido, e no final ainda, né, terminou a sua vida numa prisão e sendo martirizado, isso ali mostra que ele não estava ali amparado pelo Império Romano, mesmo ele sendo cidadão romano, ele não estava ali amparado pelo Império Romano, não estava ali amparado pela força humana, mas estava ali dependendo unicamente do Espírito. Ou seja, porque ele viu, percebeu e trouxe para nós na palavra, e como nós vemos aqui também na palavra, que não é questão de nós nos apoiarmos nas coisas dessa terra, mas de percebermos que o Senhor tem algo muito maior a nos dar no porvir. Ou seja, né, o Senhor tem um galardão a nos dar, o Senhor há de nos galardoar, esses vencedores. Eu vou terminar falando desse aspecto dos fiéis, né, como o tema do livro, né, chamados, escolhidos e fiéis. Né, mas é importante nós percebermos que não é dessa terra. Né. Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 19. Esse versículo aqui é um dos versículos que merece um quadro na nossa casa, né, para que nós possamos sempre ler e sermos encorajados. Né. Capítulo 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Irmãos, o Senhor tem algo muito maior guardado para nós. Mas nós não vamos alcançar isso buscando fazer as coisas da nossa própria maneira, fazer as coisas de acordo com aquilo que a gente acha que é correto. Mas é seguindo a direção do Espírito, sabendo que temos
pouca força. Mas nós temos a palavra e nós temos o nome do Senhor. Nós não negamos a palavra, ou seja, nós não negamos as verdades que foram restauradas e trazidas e sobre a qual nós estamos hoje, dentro da qual nós estamos hoje sobre a base da igreja. Nós vemos que há uma igreja em cada cidade. Essa é a base. Né? E nós temos isso como uma das nossas colunas, uma das verdades que nos norteiam. E é nisso que nós estamos pautados. E é nisso que nós estamos vivendo hoje. Ou seja, né? E não temos medo, não temos temor de expor isso. Nós falamos de acordo com a verdade. Se nós voltarmos lá em Sardes, nós vamos ver que Balaão falava de acordo com aquilo que pagavam ele. Ou seja, né, pagavam ele para falar algo, ele ia falar aquilo daquela forma. Ou seja, perdeu aquela direção do Espírito. Ou seja, de deixar o Espírito direcionar, de deixar o Espírito fluir. Já não é o Espírito que flui, já é o interesse, já é a ganância, já é a busca pelas coisas dessa terra. Ou seja, falar aquilo que vai agradar a multidão, falar aquilo que vai manipular a multidão, falar aquilo que vai, de certa forma, ludibriar, enganar muitos. É por isso que quando nós lemos 2 Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 fala: ninguém de nenhum modo vos engane. Ou seja, hoje muitos estão sendo enganados por não conhecer as verdades, por não se pautarem nas verdades. Acabam seguindo a multidão, aquele efeito manado, vai de acordo com, né, com aquilo que estão falando, que ele acha que é o mais correto, que acha que é o mais certo. Hoje, quantos cristãos nós não vemos militando na política? Hoje nós vemos quantos cristãos militando para as coisas dessa terra, buscando as coisas dessa terra, buscando prosperidade e cada vez mais arraigados nas coisas dessa terra. Mas se nós formos ver a verdade absoluta, que é a palavra de Deus, nós não vamos encontrar esse tipo de prática sendo direcionada para nós. A palavra profética, a palavra do Senhor, vai sempre nos direcionar para aquilo que é a verdade, para aquilo, para a forma como nós devemos nos comportar no presente momento, na presente era. É por isso que nós falamos que nós somos hoje a igreja em Filadélfia. Ou seja, né? Porque, primeiro, nós vamos ver umas características aqui, no versículo 7 do capítulo 3. Estas coisas diz o santo. Ou seja, nós temos um Senhor que se apresenta como santo, ou seja, ele é distinto, ele é único. Não é uma questão aqui de somente de ter algum moral, de ser alguém melhor, não. É ser alguém separado de fato, alguém que está deixando essa santidade ser trabalhada em nós. Ou seja, dia a dia, nós vamos sendo mais separados para o Senhor. O verdadeiro, como eu acabei de falar, nós somos pelas verdades. Nós não somos levados pelos ventos de doutrina ou pela artimanha dos homens. Nós agimos de acordo com a verdade que nós encontramos na palavra de Deus e a verdade que nós recebemos através do ensinamento dos apóstolos, tanto na palavra fundamental quanto na palavra profética. E também ele se apresenta como aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Ou seja, esse Senhor, ele tem autoridade. Por um lado, ele é o sacerdote, esse que está cuidando, que está suprindo a palavra, que está suprindo o cuidado para nós. Mas, por outro lado, ele também representa aqui a realeza, ou seja, esse que tem autoridade sobre nossas vidas, que tem autoridade sobre o nosso viver. E essa autoridade é que nos leva a cada vez nos entregar mais ao Senhor. Lá em Apocalipse 17, o versículo 14, fala assim: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Olha só, vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Aqui nós vemos 3 categorias de irmãos nesses tempos finais. Os chamados, que são todos esses que foram chamados de fato, são os cristãos no geral, que se converteram ao Senhor, nós podemos dizer que eles são chamados. Nós vemos os eleitos, né? Nós vemos essa parábola lá em Mateus. Né? Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Então, quem são os escolhidos dentre os chamados? Nós vemos ali em Mateus 5, né, que havia uma multidão em volta do Senhor, mas o Senhor foi e falou aos discípulos. Então, quando o Senhor fala aos discípulos, nós podemos dizer que aqueles discípulos eram seus escolhidos. Né? Quando nós vemos ali 12 apóstolos, nós vemos ali 12 escolhidos, ou seja, pessoas essas que o Senhor separou porque eles tinham coração e tinham
o sentimento de se entregar totalmente ao Senhor, sem reservas ao Senhor. Ou seja, deixar as coisas do mundo, deixaram os seus anseios, os seus desejos relacionados às coisas do mundo, para servir unicamente o Senhor. São esses que praticam de fato e de verdade, aqueles que fazem, que falam para o Senhor, né, e que praticam buscar em primeiro lugar o reino e a justiça do Senhor, sabendo que as demais coisas vão ser acrescentadas na vida. Então, que possamos ser esses escolhidos. E esses escolhidos são esses que vão herdar o reino, são esses que serão galardoados. Não é fazer parte de uma multidão que somente fala de boca por ser cristão, né, mas que não conhece as verdades, que não se entrega absolutamente ao Senhor. Então, que sejamos esses escolhidos. E mais um pouco, sejamos também fiéis. Nós podemos dizer que os fiéis são esses que perseveram até o fim. Então, esses eleitos e fiéis, nós podemos dizer que são os que compõem a igreja de Filadélfia. Então, hoje, nós somos esses eleitos, mas também sejamos esses fiéis que tenham no seu coração, né, e coloquem a vontade do Senhor em primeiro lugar e que perseveram até o Senhor voltar. Que possamos ser esses que perseveram até o Senhor voltar. Só para encerrar aqui, ler Hebreus 10, fala de perseverança. Hebreus 10, versículo 36, fala: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, por um lado, perseverar. Nós temos que perseverar. Nós somos a igreja de Filadélfia. Temos pouca força, mas nós temos o nome e a palavra do Senhor e nós temos também perseverança. E lá, em 2 Timóteo 4,8, mostra outra característica desses que são os fiéis. 2 Timóteo 4,8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então, esses que perseveram são esses que amam a vinda do Senhor. Eles não somente falam da vinda do Senhor, eles também amam a vinda do Senhor. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa nos guardar assim, irmãos, como a igreja de Filadélfia, como esses eleitos e fiéis do Senhor. Eu paro por aqui, encerro aqui o vídeo, novamente falando para você se inscrever no nosso canal, curtir aqui esse vídeo, ativar as notificações e também compartilhar esse vídeo com as pessoas do seu convívio. Deus te abençoe e até a próxima. Jesus é o Senhor.